Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui hoje para discutir reprovação, retenção ou promoção escolar. Eu vou esperar as primeiras pessoas entrarem no sistema e falar para mim se está funcionando, né, se está me ouvindo, principalmente, para eu poder dar prosseguimento aqui, porque eu não sei. Estou usando o microfone para ver se fica um pouquinho melhor o áudio, porque às vezes tem um barulho externo aqui, eu quero evitar esse barulho, tá? Então, quem está chegando aí, dá um alôzinho para mim, para saber se está funcionando. Porque às vezes tem... Tá sim, agora eu consegui ver. Bom, vamos lá. Eu entrei na página do Naté e consegui ver. Nós estamos no fim do ano, começou a temporada agora de conselhos, né? Então, eu, além de acadêmico, pesquisador, eu sou professor também de escola. Amanhã nós temos o conselho, temos outro no meio da semana. E existe uma pressão aí para a gente discutir a questão das pessoas em condição de inclusão, pessoas com autismo, deficiência intelectual, né? E aí eu queria fazer uma live discutindo esses aspectos que eu sei que é bem interessante. Deixa eu dar uma boa noite primeiro para a Jamile Portugal. Tudo bem, Jamile? A Andréia Reina Godoy, já estava ansiosa aqui por essa discussão, né, que é uma discussão muito importante mesmo, porque, na verdade, nós estamos falando de uma decisão que tem um impacto tremendo sobre a vida das pessoas, né, porque você toma uma decisão num dia, né, claro que a gente vai discutindo tudo isso, mas essa discussão, essa decisão, ela vai ter impacto, no mínimo, sobre o outro ano da criança, que ela vai ter que fazer a mesma série, ou não, né? E, de toda sorte, depois daquilo, ela vai todo ano estar um ano atrás, ou acompanhar aquela turma. Então, é uma decisão muito importante. Então, para quem acha, né, está aí vendo e considera essa discussão importante, eu vou pedir para compartilhar para outras pessoas terem acesso também. Aí as pessoas vão poder entrar em contato aqui e já perguntar coisas, então dá uma compartilhada aí. Boa noite, Dani, tudo bem? Dani aqui de Ubatuba, ela está sempre presente. E boa noite, Liliane, tudo bem? Liliane também, sempre está em contato aqui. Pois bem, primeiro, pessoal, para a gente começar essa discussão, também não gosto de ficar enrolando muito, mesmo que seja live, assim, eu acho que é importante a gente já mandar bala. Tudo bom, Marileuza, Bardella, tudo jóia? Camila, Roberta, realmente ótimo assunto. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma pequena introdução aqui sobre direito. Nós, professores, de modo geral, a gente não dá muita atenção para esse tema do direito, mas ele é fundamental. Boa noite, Zilda. Tudo bem, Zilda? Tudo bem? Zilda lá do FADA. Ele é fundamental, e eu vou explicar por quê, pelo menos nesse caso. O nosso ordenamento jurídico, ele tem lá em cima, né, a Constituição, que é o documento legal mais importante, aí tem uma série de outras legislações abaixo. E aí, tudo isso é ordenado por meio de um princípio chamado princípio da legalidade. Está previsto na Constituição, e aí esse princípio ordena a forma com que nós vivemos em sociedade, na nossa relação com o Estado. E o que afirma o princípio da legalidade? Presta atenção. Ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Quando eu estou falando de qualquer coisa, as pessoas perguntam assim, mas qual que é a lei que me autoriza a fazer isso? Eu falo, não precisa ter uma lei para te autorizar. Basta que não haja uma lei para te proibir. Entende? Isso é o princípio da legalidade. Só a lei pode dizer, você não pode fazer isso. Quando a gente está vivendo tempos de novas tecnologias, às vezes o legislativo tem que correr com alguns novos crimes. Porque uma coisa pode ser extremamente danosa, mas se ela não tiver descrita, tipificada na lei, ela não é crime. Né? Não importa o haver dano, não é isso que manda. Então, o princípio da legalidade ele é fundamental para a gente entender. Quando a gente fala sobre aba, é muito comum, as pessoas falam assim, qual é a lei que me autoriza a fazer uma intervenção baseada em aba? Não precisa ter uma lei te autorizando. Basta que não haja nenhuma te proibindo. E isso é um problema, a gente deveria ter um critério, né? Bom, mas no sistema público, e a educação, na sua maioria, é pública, o princípio da legalidade se inverte. Então, diz o seguinte,
o Estado, né, portanto, a escola também, só pode fazer a lei, aquilo que a lei autoriza. Então, é o contrário. Então, a gente precisa conhecer muito bem o direito, a legislação, a normatização, para a gente agir na educação. Mesmo a educação privada, educação é um tipo de serviço diferente de outros. Ele é um serviço de caráter público. Portanto, ele está sob regulamentação do Estado. Por exemplo, o Estado não regulamenta como que você deve servir coxinha. Se deve ter frango ou deve ter catupiry, ou com o prato. Não regulamenta isso. Porque isso não é um serviço público, é particular. Você vai lá, se você gostar, você compra desse jeito ou daquele jeito. Educação, mesmo sendo particular, tem que seguir certos ditames estabelecidos pelo Estado, porque é um serviço de uma natureza diferente, né? Então, por isso que tem conselho de educação, por isso que tem normas, tem legislação bem específica, né? Lei de diretrizes e bases. Então, na educação, a gente precisa observar a lei, certo? Na legislação educacional, o direito educacional, ele é bagunçadíssimo. Né? Não está muito claro o peso de cada coisa, você praticamente não tem doutrina. Eu já vi alguns livros, mas eles são muito mais descritivos, muito mais de apresentar a legislação do que fazer uma doutrina. O judiciário não enfrenta de uma maneira uniforme as questões. Então, é um campo muito difícil de a gente falar, inclusive, de direito. A Jamília está falando, tem uma dúvida, se a escola promove a criança, mas você percebe a necessidade, enquanto mãe, de reter a criança, a escola colocará em escola privada. A escola poderá repetir o ano? Eu vou falar já sobre isso, Jamília, sobre esses processos. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante dizer, a gente precisa estar muito ligado à legislação em educação. As escolas não podem fazer o que elas querem, certo? Fixou isso? Tá bom. Vamos para a segunda lição de direito agora, que é importante. Eu não sou advogado, mas eu conheço bem essa área, já tenho trabalhos publicados na área do direito educacional, apresentei em congresso de direito, enfim. É um tema que eu gosto muito, mas se tiverem dúvida aí, pode apresentar para os advogados, bons advogados, tá? Andréia, tem esse problema, justamente porque não tem jurisprudência muito clara, né? E aí o juiz acaba entendendo de maneira muito vária, né? Segunda lição importante. Existem dois tipos de disposições diferentes em direito. Um se chama princípio e o outro se chama norma. Princípio é uma assertiva geral, né, que enuncia um valor. A norma é a que dá um comando, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Diz um princípio constitucional, que quando a gente vai tomar decisões em relação à criança e ao adolescente, isso é muito importante para nós, portanto, é o guia que orienta o ECA, diz assim, o que importa é o melhor interesse da criança. Esse é o nosso guia, nosso horizonte, o melhor interesse da criança, tá bom? Diz o ECA que você só pode adotar uma criança se você tiver no mínimo 18 anos e 16 anos de diferença. Então, se você tem 32 anos, você pode adotar uma pessoa de 16 anos ou menor, por exemplo. Tem que ter 16 anos de diferença. Mas vamos imaginar que você tem uma relação muito especial com uma criança, afetiva, de longa data, a criança gosta muito de você, você quer adotá-la, mas você não tem 16 anos. Você tem 14 anos de diferença só. E a lei é expressa, diz que não pode, é vedado. Então, mas o melhor interesse da criança seria essa adoção. Mas a norma diz que é vedado. Então, esses dois elementos entram em choque. Quando o princípio entra em choque com a norma, o princípio vence. Entende? Sempre. Sempre o princípio vence. Então, nós vamos reter essa segunda lição. O que importa quando a gente vai discutir reprovação ou aprovação de uma criança, seja ela quem for, é o melhor interesse da criança. Esqueça qualquer outra norma ou regulamentação, esquece qualquer coisa. Diante desse princípio, nada vale. Certo? Esse é o princípio mais importante de todos, que ordena a nossa relação com a criança. Então, a grande discussão, e aí por isso que eu tenho que entrar na esfera pedagógica, aqui, discutir do ponto de vista técnico, a grande questão é o que é melhor para aquela criança particular. Certo? Em geral, a escola decide isso. Só que, às vezes, como disse aqui a Jamile, Portugal, né? Ela perguntou, mas e se eu tiver discordância?
Se você tiver discordância, você pode recorrer ao próprio conselho da escola ou pode recorrer à diretoria de ensino, né? Se for, depende da série, ou às vezes Conselho Municipal de Educação, então depende, né? Se for ensino infantil ou fundamental e médio de município que não tiver sistema, diretoria de ensino. Se for estadual, diretoria de ensino. Se for particular, a não ser que seja ensino infantil, é município. Se tiver sistema. Se não tiver sistema, estado. E fundamental e médio, tendo ou não sistema no município, é no diretoria de ensino. E a diretoria de ensino vai apreciar a questão. Se a diretoria entender de uma maneira diferente da escola, aí vai para o conselho estadual, é o conselho estadual que vai dar a palavra final. Pelo menos, quer dizer, pode ser que aí tenha uma regulamentação um pouco diferente. As normas do Estado de São Paulo são assim, você é do Rio, né? As normas do Estado de São Paulo são assim. Ontem eu li muito sobre isso, li toda a regulamentação do Estado de São Paulo, para ver como é que funcionava aqui. E aqui esse é o processo, tá? Em relação aos conselhos, é isso que eu te falei, porque isso é constitucional. Eu só não sei se o trâmite no conselho aí é o mesmo. Luciano, mas existe alguma legislação que diga que não pode acontecer a retenção dos alunos com deficiência? Não, não existe nada disso, Roberta. Porque procurei e não encontrei nada específico sobre isso. Não, não existe nenhuma proibição dessa retenção. Mesmo se existisse, a gente teria que discutir do ponto de vista do melhor interesse da criança. Mesmo se existisse, porque princípio confronto com norma vale o princípio, ok? Mas não existe essa legislação, não. Bom, então, dito isso, o que a gente tem que fazer é uma análise pedagógica. E a análise pedagógica tem que levar em consideração alguns pontos que eu selecionei aqui. Antes de eu falar desses pontos, deixa eu só fazer um comentário. Eu procurei muito pesquisas experimentais, né? Fiquei correndo atrás, vendo aqui o que tinha, o que dizia a pesquisa no Brasil, não temos nada. A pesquisa em educação especial, sobretudo no Brasil, é muito, muito complicada. Porque é só discurso, é só blá, blá, não tem nada. Porque o ideal seria que você tivesse várias situações que você compararia, mediria o resultado, não tem nada, não tem nada. E aí eu vi uns vídeos, assim, uma moça, uma tese de doutorado, falando, não, porque as pesquisas mostram que é muito ruim para o aluno a retenção. Aí você vai na tese dela, não tem nenhuma pesquisa, não tem nenhum dado, não tem nenhuma pesquisa experimental, é só alguém que falou, alguém que deu opinião. E aí numa tese de doutorado, aí você acha que é verdade, né? Então, esse é o primeiro problema nosso, nós não temos boas pesquisas sobre isso, certo? Mas dentro de uma escola inclusiva, a criança não tem que acompanhar a idade cronológica? Não necessariamente. A indicação é, se possível, sim, mas não necessariamente, né? Inclusive, tem vários dispositivos lá que indicam isso, que a gente deve buscar esse equilíbrio. Muitos entendem que eles não devem ser, em hipótese nenhuma, serem retidos. Isso não existe, tá bom? A gente pode entender o que for, mas não tem nenhuma legislação e não tem nenhuma normatização que diz isso. Então, vamos lá. Então, o problema é que nós não temos bons dados. Não temos. Então, a gente tem que pensar em dados de outro tipo de pesquisa, uma pesquisa mais individualizada. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar, então, o primeiro critério pedagógico é na relação idade-série. E essa relação a gente precisa pensar do ponto de vista da razoabilidade. Veja, é possível ter uma diferença idade-série? É possível. Você ter, por exemplo, 14 anos, que deveria ser que você está no 9º ano, e aí você está no 8º ano, ou no 7º ano, depende. Depende de quê? Depende de uma série de coisas, mas, por exemplo, depende do tamanho da criança, da maturação da criança, depende. Eu vi esses dias, saiu uma denúncia, ontem ou anteontem, não sei, de uma mãe de Brasília que está falando de uma menina que ela é mais infantil. E aí mostra a foto dela, é bizarro. Todos os alunos aqui, e a filha dela bem longe, assim. Porque ela é mais infantilizada e ela não está na vibe daqueles adolescentes. Ou seja, essa menina, ela poderia ficar um ano a mais, né? Ficar um ano a mais. Porque ela tem uma condição de sociabilidade com crianças menores que seria, inclusive, mais equilibrada. Então, a primeira coisa é a gente buscar observar essa relação. É claro que eu não estou falando de você ter uma pessoa com 30 anos no 6º ano.
Porque aí você perde a noção de razoabilidade. Mas, às vezes, 1 ano, 2 anos, não é grande problema, né? A depender também do tamanho, né? Tamanho mesmo, né? Altura, porque às vezes fica muito diferente, e a depender do tipo de relação social que essa criança é capaz de estabelecer. Então, esse é o primeiro, a gente não pode fazer isso ficar muito distante, mas às vezes 1 ou 2 anos vale a pena. Né? Eu já fiz isso com meu filho, foi um acordo que a gente teve, né? Família e escola, a gente achou, aconteceu isso durante 2 anos, a gente achou que poderia segurar 1 ano a mais no ensino infantil, no último ano do ensino infantil, talvez no primeiro ano do ensino fundamental, não tenho certeza. Então foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade, inclusive, em relação à legitimação perante as instâncias superiores. É claro que o ideal mesmo, seria que cada criança tivesse o seu tempo particular. A própria divisão em série, em ano ou em ciclo, é uma divisão arbitrária. Então, eu acompanhei um trabalho, né, uma forma de disposição do Paulo Licé, em São Paulo, que foi muito legal. Ele falou assim, tem criança que o 6º ano demora 1 ano e meio a ser feito. Olha que fantástico. Então, é o tempo da criança. O 6º ano ele demora 1 ano e meio, quando ele terminou 1 ano e meio, ele vai fazer o 7º ano, no meio do outro ano. Mas é claro que tem uma série de arranjos lá de sala para conseguir fazer isso. Porque, na verdade, você fez o 6º ano. E aí, você vai pegar e vai repetir, vai fazer tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque a ideia de ciclo não é essa. O problema é que no Brasil, você tem uma ficção. Eu estava lendo os documentos, gente, que povo bom de fazer ficção. Que coisa impressionante, como que é distante esse documento da realidade. Eu fiquei assim, muito impressionada, né? E eu assisti uns vídeos, uns doutores falando dos negócios falando sobre os malefícios da reprovação, e falando dos negócios como se agora tivesse maravilhoso a escola, se tivesse resolvido as coisas. Fiquei muito impressionado com isso. Assim. Na verdade, eu sempre soube, mas sempre que a gente vê, a gente fica impressionado. Então, o ideal seria que cada um tivesse o seu tempo. Você vai aprendendo no seu tempo. Você tem certos conhecimentos. Você precisa aprender o que agora? Isso. Depois isso, depois isso, depois isso. Então, você tem uma sequência de conhecimento que é sempre individual. Isso é o ideal. A gente não consegue fazer isso. A gente tem sala de aula. E a sala de aula, a tese é que pessoas com deficiência ou com outras condições, público-alvo de educação especial, tenham lá seu currículo adaptado. Então, o ideal é, se ela chegar no fim do ano, ela não desenvolveu um conjunto de habilidades para estar no próximo ano, ela se desenvolve melhor voltando nesse ano, mas não para aprender a mesma coisa, para aprender outras coisas. Daí a avaliação precisa ser muito específica, né? Muito individualizada, com instrumentos técnicos muito bons, né? Boa noite, Ana Carmelita, tudo bem? E boa noite, Simone, tudo jóia? Iona, tudo jóia? Ana, minha mãe fez isso comigo na 4ª série. A escola acreditou que era muito infantil para ir para a 5ª série. Então, nós estamos falando de uma pessoa com desenvolvimento típico. Então, a lógica foi melhor, talvez tenha sido melhor para você, né? Iona Sampaio, meu filho tem 11 anos, está no 5º ano do ensino fundamental e ainda não está alfabetizado. Eu pedi para reter, uma vez que a escola não disponibilizou outra estratégia de alfabetização diferente da tradicional. Ele precisa de uma intervenção com um método para autista, e isso vem pedindo há 3 anos. Entrei na justiça, pedindo, e no próximo ano, com ordem judicial, isso poderá acontecer. Mesmo assim, o nome dele vai para o conselho aprovar ou reter. Então, se tiver decisão judicial, a decisão judicial define, né? Olha aqui, ó, deixei aqui separado para mostrar para vocês, esse livro aqui, Ensino de Leitura para Pessoas com Autismo, da Camila Gomes. Esse livro, por exemplo, ele fala que para a alfabetização de pessoa com autismo, o ideal é começar entre 4 e 5 anos. Pessoas com desenvolvimento típico, não, é depois do ensino fundamental. Mas com autismo, a recomendação é começar antes. Lembrando que isso aqui não é um livro de opinião, nem de blá, blá, blá. É um livro com dados experimentais muito sólidos que a Camila acumulou durante toda a trajetória dela, a vida de pesquisa dela. E aí, o ideal é você começar mais cedo. Por quê? Porque aí você consegue pegar o ritmo, digamos assim, você se antecipa, para quando chegar no 6º ano, você conseguir acompanhar os outros alunos. Agora, o que a escola faz? Não faz isso, não se adianta. Aí, quando chega lá no 1º ano, a criança atrasa, e aí você não consegue dar conta da criança
e do restante da sala, e vai atrasando, e vira uma bola de neve, como isso que você está falando. Talvez seja a melhor estratégia, talvez. Mas precisa ver se vai resolver. O ideal seria que tivesse a sala de reforço, tivesse todo um instrumental, de preferência utilizando essa metodologia, que é a metodologia de equivalência de estímulos. Eu me compadeço de você, Iona, porque realmente é muito triste o que fazem, viu? Mas tem tanta coisa por trás disso, né, Luciano? Se as escolas fossem capacitadas, começando por uma avaliação criteriosa, validada, que fosse realizado um PEI condizente com a realidade da criança, com o repertório dela, traçando metas possíveis, a gente não estaria falando desse assunto. Precisamente, você falou tudo. Então, o problema é que o PEI é assim, valorizar habilidades cognitivas da criança e suas potencialidades, estimulando... Gente, isso não é PEI. A gente não tem critério técnico, isso não tem critério técnico. A gente precisa usar instrumentais técnicos validados, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o mediador, o instrumental que eu defendi lá, que é o VibMap. Ele é um instrumental que possibilita você escrever o PEI, né, um PEI técnico. Só que é o seguinte, as prefeituras contratam palestra de autoajuda, mas na hora por exemplo, vamos aprender a fazer um PEI. Aí a prefeitura não quer gastar dinheiro com isso, acho que não deve fazer. Existe a autoajuda, ele é um câncer na sociedade. Todo mundo acha que só tem que fazer autoajuda. Então, os livros que mais vendem, você vai na livraria, está lá. E isso, como o secretário de Educação não tem a formação técnica mais sólida, acaba transbordando para a educação. E isso é um grande problema. A gente precisa de formação técnica. Como usar esse instrumento? Como implementar um procedimento? Tudo isso, né? A Luciana Carvalho. Na escola que minha filha me passaram, que não proveitoso, porém só no final me passaram a situação. Ela não foi proveitoso, né? Pois foi difícil a adaptação. No caso, seria continuar no 4º ano com a classe boa e eu estou procurando reforço escolar porque ela perdeu para que venha a 5ª, ela permanecer, solicita a repetição. Se na 5ª permanecer, você solicita, não é isso? Então, aí vem um outro ponto aqui que eu separei. Uma coisa que a gente precisa observar é a idade séria. Uma outra coisa que a gente precisa observar são os vínculos sociais. Quais são os vínculos que essa criança estabeleceu com esse grupo de alunos? Porque, às vezes, os vínculos são tão fortes, tão bacanas, que não vale a pena você quebrar. É melhor você se virar nos 30 para você conseguir um reforço bem forte. Né? Agora, tem sala que a criança está totalmente excluída, ela está sofrendo bullying, ela não tem um desenvolvimento forte, aí tudo bem. Mas quando o vínculo é muito forte, né, às vezes é uma professora muito boa, que tem um vínculo forte, que pegou na atribuição essa sala no próximo ano. Então, esse é outro aspecto que a gente tem que analisar. Qual é o vínculo dessa criança com o conjunto? Porque uma sala boa, com bons vínculos, faz uma enorme diferença no desenvolvimento intelectual também dessa criança. Lembrando que pessoas com autismo e deficiência intelectual também têm dificuldade no desenvolvimento de vínculos sociais. Então, às vezes, ali tem uma aprendizagem que não é acadêmica, mas que é fundamental para o seu desenvolvimento global e que tem impacto acadêmico também. Então, esse é um outro ponto que eu, Luciana, gostaria de acentuar isso. É muito importante. Marília, boa noite, professor. Já assisti a uma palestra sua na Seduc Santos. Parabéns, obrigado. Santos é uma cidade que sempre tem algumas discussões bem legais. A Maíra, Lucel, uma escola decidir é complicado. Minha filha tem algumas dificuldades. Quando eu vou falar na escola, eles dizem, em vista dos outros alunos, ela está até bem. Assim fica difícil, ficam nivelando os alunos com deficiência por baixo. É verdade, Maíra, mas também é verdade que a decisão é deles, porque essa decisão não deveria ser assim, né? A gente precisaria ocupar os espaços de associação de pais e mestres, conselho escolar. O MEC, o Conselho Nacional de Educação, tem algumas resoluções, depois eu vou colocar aqui para vocês, sobre reprovação, e uma delas é bem específica, é decisão da escola. Tem que estar previsto no plano pedagógico da escola, é a escola que decide. A autonomia da escola está prevista lá no LDB, né, na Lei 8486 de 96, e eles é que decidem. Agora, nós, pais, temos que ter uma pressão, uma participação, né, ser legitimados. Eu me lembro de uma cidade aí, que os pais estavam se manifestando em relação ao autismo, né, e aí as pessoas uma pessoa da sala de recursos escreveu assim, em algum lugar lá, os pais têm que se colocar no seu lugar e deixar assuntos técnicos e acadêmicos para quem sabe. Não é assim. Eu sei que tem muitos profissionais também que estão aí assistindo,
A gente precisa articular, a gente precisa conversar todo mundo junto. Todo mundo está em prol da mesma coisa. A gente tem que realmente fazer uma força comum. Só que quando a gente não usa instrumento técnico, é opinião, e opinião, e opinião, e opinião. Se a gente utilizasse instrumentos técnicos padronizados, aí a gente teria uma opinião muito mais bem fundamentada. E é isso que está faltando, na minha opinião, né? Aqui a Luciana falou que está se virando, é isso aí. A Dani, isso acontece com meu filho. É muito comum, Dani. Roberto, fico muito brava com isso, mas concordo. Ir realizando uma formação contínua, crítica, consegue fazer a diferença. Esse seria o ideal, né? Que tivesse uma formação forte, contínua, e que fosse uma formação técnica, não só discurso de autoajuda. O vínculo foi essencial para o meu filho. Exatamente, Dani. Muitas vezes isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem escola que eu vou que nem sabem o que é PEI. Andréia, é verdade. E a maioria sabe, mas não sabe fazer. O que eles fazem é um negócio genérico que não tem assim, grande utilidade, né? Eles compram aqui, peraí, deixa eu procurar aqui as perguntas. Sinto muito falta de bibliografia sobre o assunto. Falta mesmo, Roberto. A Jamília, agora achei aqui. Tem outro chamado o aluno autista, que é muito bom. Sempre apresentei os professores dos meus filhos no início do ano. Eu não conheço. Selma, PEI por aqui não existe. Fiscalização, menos. Não existe mesmo, na maioria dos lugares. Tem tantos professores que não acreditam numa educação baseada em evidências, faz aquela tentativa e erro. E, aliás, se queremos ser mais técnicas, nós que temos que procurar a formação. Então, ou nós temos que procurar a formação, ou nos organizarmos para pressionar o Estado, né? Então, por exemplo, nas reivindicações de dissídio de professores, nunca tem formação técnica. Eu sinto, quando eu vou falar com os professores, eu sinto que eles gostam muito, porque eu falo muito de prática. Essa teoria aqui, ela está ligada à prática. Então, nós temos que mudar o currículo. A gente estuda muito o Piaget, e o Piaget não dá nenhuma indicação, por exemplo, para a prática. As pessoas estão atacando aí o Paulo Freire, na Escola Sem Partido, devia atacar o Piaget. E aí a gente tem uma forte base de Skinner. Aí vocês vão ver que é uma teoria que tem uma relação direta com a prática. Porque os professores, eles reagem ao fato de que a academia não dá nenhuma resposta para eles, recusando a teoria. Então, só a prática que importa, a teoria não é boa. Está errado, prática sozinha não chega a lugar nenhum também. E aí nós vamos para tentativa e erro. A gente tem que ter uma teoria que seja operacional, né? Daí a minha insistência na análise do comportamento. Meu filho ficou 2 anos, a André dizendo que eles compram a ideia de inclusão total. Os professores não compram não, viu? Os professores, inclusive a maioria, porque não conhecem aspectos técnicos, tá? A maioria, na minha interpretação, são contra, inclusive, a inclusão. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Caramba, eu me perco aqui nos comentários. Meu filho ficou os 2 anos com uma mesma professora, que foi fundamental para a sua inclusão. Por isso, segurei ele nesse último ano no ensino infantil, antes de ir para o primeiro ano. Então, aí é o contrário, né? Às vezes, não é o vínculo com a turma, é o vínculo com a professora pega a mesma turma e talvez valha a pena. Então, esse é um aspecto. E já que você falou da educação infantil, eu coloquei um outro aspecto aqui que eu acho que é importante observar. Então, eu falei, relação à idade série, tem que observar, vínculos sociais, tem que observar, e maturação. Eu estou fazendo a crítica aqui do Piaget. No Piaget, parece que a maturação vai vir sozinha, que é biológico. Então, vai lá, é só esperar que a criança vai passar de uma fase para outra, para outra, para outra. Isso é um equívoco, né? Esse equívoco, ele pode ser lido tanto no Skinner quanto no próprio Vygotsky, né? O Vygotsky, que é o oposto do Piaget, né? E o que a gente precisa desenvolver essas habilidades, essa maturação, às vezes, precisa ser desenvolvida. Então, você tem uma criança que está no ensino infantil, não tem a maturação ainda para o ensino fundamental, talvez valha a pena ficar mais 1 ano, mas não é ficar mais 1 ano para ver se a natureza faz o seu papel, não. É ficar mais 1 ano, fazer uma belíssima avaliação e fazer uma belíssima intervenção para essa criança se desenvolver, né? Então, são critérios que têm que ser observados, né? Então, quando a gente vai falar de retenção, a gente precisa observar esses outros critérios. Então, ok, vai reter, mas o que nós vamos fazer de diferente agora, né? Então, eu acho que essa questão não pode ser nunca esquecida.
Estou me virando mesmo, as crianças estão super cooperativas. Muito bravo com isso. Ah, Maír, concordo, e realizando uma formação contínua e crítica e tal. Acredito que depende muito da escola, se for particular ou pública. Na escola pública tem muito sobre a nota da escola IDEB. Então, a escola pública tem esse negócio do IDEB, principalmente se for nos municípios, nos lugares onde tem bônus. E se você retiver a criança, diminui o IDEB. Então, tem escola pressionadas pelo IDEB por conta disso. Então, e claro que esse não pode ser o critério, né? Não preciso nem dizer que, pelo amor de Deus, o critério é a aprendizagem da criança e o bem-estar da criança, mas, enfim, a gente sabe, né? Luciano, uma escola... peraí, já voltou aqui. Aqui em Macaé, Jamile, a maioria das escolas não fazem o PEI e não são receptivas às sugestões de pais e profissionais. Isso é lamentável, porque a relação família-escola, terapeutas, é essencial para um bom desenvolvimento das habilidades da criança autista. E a gente precisava, então, sem o PEI, precisava observar como é que é o comportamento do Ministério Público daí. Aí o Ministério Público poderia fazer essa pressão. O Ministério Público no Estado de São Paulo, todo o promotor, ele tem liberdade, autonomia funcional. Então, há promotores e promotores. Mas o Ministério Público, de um modo geral, no Estado de São Paulo, é inimigo do movimento de paz, e se opõe ao movimento de paz, e é contrário a procedimentos técnicos de inclusão. Eu não sei de onde eles tiram a ideia lá que eles sabem de educação. Já vi um seminário deles, eles falando os negócios assim, que é de cara cabelo em pé, mas o cara falando de educação, eu não entendi aquilo, sem informação, e umas coisas absurdas, assim, sabe? O Ministério Público de São Paulo é muito, muito difícil. É bem triste aqui, talvez aí em Macaé seja diferente. Luciano, mas como convencer os professores a trabalhar com princípios da análise do comportamento? Porque às vezes é necessário fazer adaptações para essas crianças e que isso é possível com essa intervenção. Vamos lá. A questão é a seguinte, a gente precisa, nós, pais de pessoas com deficiência, somos muitos, certo? Nós somos uma enorme quantidade. Quem é que manda na política educacional? Prefeito. Qual o reforçador para prefeito? O único reforçador bom para prefeito, para político, é voto. Nós temos isso. Agora, quando chega na eleição, a gente quer saber de tudo. A gente não quer saber de inclusão. Por que a gente não se organiza? Associação de pais, pressiona o prefeito, nós queremos essa formação aqui, para de ficar dando essas palestras aí de acredite nos seus sonhos, né? Queremos essa formação aqui. Aí o negócio começa a mudar de figura. Então, não tem na história da humanidade, os países mais inclusivos do mundo, um político falou, acho que eu vou dar um direito para as pessoas com autismo. Isso não existe. Existem pais que foram para cima e conseguiram coisas. Nos Estados Unidos, foi pais que foram para cima e conseguiram as coisas. Lá, tudo que tem lá foi conquista dos pais. Então, esse é o único caminho. É pela via da política, né? E aí pressionar para ter formação. Porque o lance, os professores, na sua imensa maioria, querem muito princípios práticos. Muito, muito, muito. O que eles não têm é acesso a essa complexidade, porque a análise do comportamento não é fácil, difícil. Precisa ter muita formação, precisa ter um período maior de formação, né? Eu e a doutora Aida estaremos dando uma formação para professores da rede pública de Araguari. Agora, em dezembro, muitos professores entrando em contato, gente de outros lugares querendo ir, não pode, só os professores da rede pública lá. Então, existe um monte de gente que pode fazer esse tipo de formação, e as prefeituras têm que prover, né? Eles podem, os próprios pessoas da prefeitura se formarem e fazer a formação, enfim. Vamos ver aqui. Então, a pressão é política, não tem outro jeito. Boa noite, Diana, tudo bem? Liliane, gente, o professor precisa de um mínimo de estrutura, não é só formação. Liliane, esse é outro aspecto que eu acho que é importante. Formação é um aspecto, estrutura é o outro aspecto que com certeza precisa. Com certeza. É outra coisa que também a gente precisa cobrar das prefeituras. A gente precisa ter estrutura, precisa ter mediador escolar quando necessário for, né? A gente precisa ter a sala de recursos com todos os equipamentos, um tempo, quer dizer, você precisa ter uma relação entre quantidade de professor na sala de recursos e alunos com deficiência que seja adequada, tem muitos aspectos aí. Perfeito, muito bem lembrado, Liliane. A Sandra, o essencial
para a inclusão é o conhecimento sobre o que é, como lidar com a inclusão, é isso. Enquanto não forem formados profissionais da área da educação para mudar essa era arcaica que vemos, não vamos chegar a lugar algum. Formação, qualificação continuada urgente. Sandra, eu concordo muito com você. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado qual tipo de formação, que a formação que nós temos para a inclusão, de modo geral, é discursiva. É dizer assim, olha, somos todos iguais, a diferença é importante, tem que ver a diferença, tem que respeitar o diferente. Aí fica falando isso. Olha, Salamanca falou que tem que respeitar o diferente, João Tien falou que tem que respeitar o diferente, que tem que fazer... Mas não fala como fazer isso. A formação ela precisa ser forte e ter critérios técnicos, precisa ter técnica no processo. Por exemplo, formação de segurança em crises agressivas, precisamos ter, porque as crianças podem apresentar comportamento agressivo, né? Algumas mães já estão recorrendo ao Ministério Público, mas não tivemos nenhuma resposta. Por exemplo, aqui não temos mediadores capacitados, somente auxiliares de serviços escolares. Já foram feitas várias denúncias e solicitações do MP, mas até agora nada feito. Aí a gente tem que ajuizar a ação por nós mesmos, né? Porque o MP, ele está intoxicado pela ideologia da inclusão total, por causa do pessoal lá de Brasília, né? Quando o pessoal dos municípios entra em contato, eles falam, não, que não pode ter apoio técnico, que isso é errado, porque lá na Unicamp, porque a Unicamp fala isso. Só que a Unicamp não tem nenhum estudo experimental, não tem nenhum dado sobre isso, é só opinião. E aí, só que eles dão opinião na forma de tese e mestrado, aí fica parecendo que é ciência, entendeu? Esse é o problema da pseudociência na educação. Vou falar da minha prática, educar e cuidar. Uma sala com 35 alunos, 4 anos. Exatamente, Liliane. Nesse caso, uma criança com deficiência, por exemplo, a não ser que seja muito leve, vai precisar de um mediador. Não tem jeito. E um mediador, não basta um mediador. Como é que é o mediador normalmente? Chega na sala e fala assim, vai com Deus. Não é assim. Primeiro, o professor de sala de recursos deveria avaliar a criança com VibMap, ou 4 anos, talvez, com Portage. Eu avalio a criança, escrevo tudo que ela precisa aprender, pega o mediador, ensina esse mediador a ensinar essas coisas, chego na sala e falo assim, olha, mediador, aquela criança, você vai ensinar isso, isso e aquilo, desce daquela forma, e aqui estão as pastas, toda vez que você fizer uma tentativa de ensino, você vai preencher, antes de você ir embora, você vai lançar os dados que eu quero acompanhar todo dia o desempenho dessa criança. Esse é o procedimento, isso é que funciona, isso é o que tem evidência. Isso não fica mais caro do que as prefeituras já fazem, fica o mesmo valor na maioria dos lugares, o mesmo valor. É só querer, é só ter um referencial científico. Ansiosa para vir em Ubatuba, os professores estão ansiosos também. Ano que vem nós estamos aí. O que faltou no meu caso foi o reforço, exatamente. Então, outro problema, não tem reforço também, é outra coisa que precisa. A Sandra, quero qualificação em aba para autismo. Sandra, muito importante, né? Você está aí no Paraná, então aí você tem uma implementação aí na saúde, mas precisa na educação também, então a gente precisava batalhar por isso, mas é um passo depois do outro, talvez seja um caminho natural aí no Paraná. O Paraná está show de bola. O pedido do mediador pode ser solicitado via judicial, inclusive com pedido de liminar. Tenho boas experiências positivas nesse sentido, julgados favoráveis, onde o juiz reconheceu o direito ao apoio pedagógico. André, é verdade, então, de um modo geral, o judiciário vem entendendo, vem deferindo o pedido do mediador, né? Só que é uma pessoa para estar na sala de aula. De modo geral, os processos técnicos em que isso acontece, que eu justifiquei aqui, o judiciário não entra muito nesses meandros. O reforço contraturno é obrigatório? No meu caso, faltou reforço escolar e contraturno. Minha filha é da escola particular, porém, me passaram que não é obrigatório. É obrigatório se houver a necessidade. O problema é que a escola que decide se há na necessidade. E no privado, sempre vão dizer que não há, porque o profissional, ou ele fala o que a escola quer, ou ele manda embora. No público, os profissionais, como eles têm estabilidade, eles têm um pouco mais de liberdade. Então, é mais fácil no público a gente ter isso. Então, mas o reforço tem que ser oferecido, sim. Exatamente, as pessoas acham que levantar a bandeira do discurso em apoio à inclusão já está tudo bem a inclusão. Infelizmente, o aluno chega em sala de aula, grande parte dos professores não sabe o que fazer. Diana, exatamente. A gente precisa mudar muito isso. Céu, me tira uma dúvida, Marília. Atualmente usamos o termo pessoa com deficiência, pessoa com necessidades educacionais especiais ou necessidades especiais, está errado. Não, em geral, a gente fala pessoa com necessidades educacionais especiais e pessoas com deficiência. É porque a necessidade educacional não quer dizer necessariamente que tem
deficiência. Por exemplo, altas habilidades de superdotação não é deficiência, mas tem necessidades educacionais especiais. Mas o termo técnico, talvez um pouco mais criterioso, é público-alvo da educação especial, porque aí fica específico, porque outras pessoas que não têm deficiência, que também não é público-alvo da educação especial, podem ter necessidades educacionais especiais, entendeu? Fui ensinar na minha escola que deveríamos tocar na criança para conduzir a criança ao parque. Meu diretor não permitiu. Disse que poderíamos ser processados por tocar na criança. Conclusão, a criança ficou no chão sem intervenção. Bom, aí precisa ver quem que nomeou esse diretor, né? Aí é lamentável mesmo, né? Critérios técnicos, isso mesmo. Eu vejo que quem sabe um pouco fica sobrecarregado, mas os professores ficam acomodados em qualquer curso que as pessoas querem é o certificado. Ninguém se interessa por aprendizagem e significação referente ao seu trabalho. Então, Maia, em análise do comportamento, a gente estuda muito como é que a gente analisa as questões. Em vez de a gente analisar as questões a partir daquilo que tem dentro das pessoas, a gente tem que analisar a partir das contingências estabelecidas. Isso que você fala é verdade. Agora, a pergunta é como é que a gente pode rearranjar o ambiente para essas pessoas se comportarem de maneira diferente, ou seja, para que a motivação delas seja se comportar aprendendo. Por exemplo, se a prefeitura oferecesse um processo de formação que exigisse não só participar, mas aprendizagem. E se você tiver aprendizagem, você ganha um ponto lá que vai contar para a sua pontuação, para a promoção, não sei. Percebe? Porque aí, esses elementos produzem a motivação. Então, em vez de eu procurar lá dentro, eu procuro assim, o que no meu arranjo do ambiente não está reforçando o comportamento dessas pessoas de estudar de verdade, de fazer uma inclusão bacana, entendeu? Sandra Prado, terá o curso de aplicador de aba com o CEL no Rio de Janeiro. Já me inscrevi. Bom, vai ter o curso comigo e com a doutora Aida, no fim de janeiro, de aplicador de aba aí no Rio de Janeiro. Tá, já está escrito, abertas as inscrições. Qual a melhor maneira de avaliar o desenvolvimento do aluno? No meu entender, Marisa, o VibMap, para a pessoa com deficiência, é o melhor instrumento. Agora, se eu estou falando de conteúdo acadêmico, eu posso, aí vai variar. Eu posso adaptar as avaliações que o professor já faz, se é uma criança mais leve, que consegue acompanhar de alguma forma, né? Eu posso utilizar outros protocolos também de avaliação de linguagem, por exemplo, tem o PIC, que é muito bom para avaliação de linguagem, enfim, depende. Né? Mas o que é importante eu tenho que avaliá-lo em relação a ele mesmo, não em relação ao outro. Esse que é o fundamental. Tem que fazer um delineamento de sujeito único. Eu nunca comparo o sujeito com o outro. Então, aí a avaliação está equivocada. Em Minas está impossível reter. O meu filho está super imaturo, não consegue acompanhar a turma. O professor de apoio dele concorda comigo, mas a escola não aceita. Judicializa. Primeiro recorre à diretoria de ensino ou judicializa. É uma ideia. Sandra Prado, o protocolo ABA aqui pelo SUS, aqui no Paraná, vai contemplar a educação e aos pais na segunda etapa. Seremos treinados para sermos multiplicadores. Não sabia. Boa notícia, hein? Muito boa. Paraná decolando aí no Brasil. Aí a gente queria mesmo que a experiência do Paraná fosse para o país inteiro. Uma pena que teve um projeto de lei no meio do ano, que era do Paraná, que a gente levou para Brasília, e houve uma enorme repercussão negativa, né, que obrigava práticas baseadas em evidências, sobretudo pressionado por pessoas que vendem picaretagem. Né, rolou um videozinho, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, vou postar no canal do YouTube lá, um vídeo falando tudo errado, de uma pessoa que vende essas picaretagens, que trabalha com isso, e circulou muitas pessoas, meu filho vai perder direitos, como as pessoas iam ganhar. Mas, enfim, no futuro a gente volta a essa discussão. A Maia, na minha cidade, os mediadores são estudantes a partir do terceiro período. Tenho sérias críticas a esse procedimento. No entanto, o MP alega ser suficiente. Maia, em algum momento eu vou discutir isso calmamente. Eu não vejo um problema em ser estudante. Nos Estados Unidos é estudante. O meu problema é porque sobre autismo e práticas baseadas em evidências, a gente não aprende quase nada na faculdade, ou nada. E muitas vezes nem na própria educação, após a educação especial, que é a formação discursiva. Então, do ponto de vista do conhecimento, eu tenho dúvidas se há diferença. Nós também não temos resultado experimental sobre isso. Eu planejo produzir resultados sobre isso, eu estou planejando a pesquisa sobre. Mas eu acho que a questão principal não é essa. A questão principal seria fazer a avaliação com o instrumento técnico, fazer o PI da criança muito criterioso e treinar essa pessoa para entrar na sala com isso. Eu acho que
isso não traria mais custos para o município, porque a própria professora de recursos podia aprender a aplicar esses protocolos, e a gente teria uma coisa de muito mais qualidade. No Canadá e nos Estados Unidos também não são pessoas formadas, e nós temos um desenvolvimento notável lá. Viu? Roberta, Luciano, a promoção ou reprovação está muito ligada às notas. Os professores acham que dando 5 sem fazer nada durante o ano, devem, mesmo assim, passar o aluno. Então, isso aí é uma esculhambação, né? E eu sei que na escola tem a pressão, ele é de inclusão, põe 5. Aí não tem nada a ver com a ideia de avaliação, né? Aí é a esculhambação que a gente vive na escola. A Liliane, educação infantil tem uma normativa, a avaliação é descritiva, cada escola tem um roteiro. Então, na avaliação, na educação infantil é diferente mesmo. Mas na avaliação infantil, em tese, não tem retenção, é um pouco diferente o processo. Quando a criança fica mais um ano, não é exatamente por reprovação, é simplesmente a matrícula mais um ano no ensino infantil. Janaína, perfeito essas colocações, professor, precisamos avançar, inclusão é ação, aguardamos seu retorno na Rio das Ostras. Em breve. Kátia, excelente discussão, poderia ser um tema das próximas lives, esses instrumentos de avaliação do desenvolvimento. Eu vou fazer, Kátia, mas eu vou trazer uma pessoa que entende mais do que eu. Eu vou fazer assim, eu vou programar e eu chamo vocês. Rose Araújo, quantas crianças com autismo em cada sala de aula? Não tem norma sobre isso. Isso aí não tem nenhuma regulamentação sobre. O ideal seria que fosse salas menores, com menos crianças, não colocar muitas na mesma sala, né, mas não tem normas sobre. A única coisa, pelo menos no estado de São Paulo, a normativa diz procurar distribuir entre as salas, não colocar tudo numa sala só. É só isso que diz a normativa, mas também não é taxativo. Quero ver esse vídeo. Dá uma olhada. Eu vou postar depois, Sandra. Eu vou postar, não sei se hoje ou amanhã. Tá lá no canal do YouTube, lá do Selma. Na minha cidade, os mediadores são estudantes a partir do 3º período. Esse eu já li. Eu gosto muito do protocolo Wables. Roberta, o Wables também é bem bacana. Pode ser ele também. Jamile, a maioria das prefeituras não quer investir em capacitação e quando investem, ou temos eventos relacionados à inclusão, percebo muita resistência dos profissionais de educação em participar. São poucos que têm afinidade com a causa. É o que percebo aqui na minha região, infelizmente. Jamile, eu não sei quais são essas formações aí na sua região, mas eu, como professor de sala, o meu depoimento é o seguinte, todo santo ano tem a mesma palestra. São todos iguais, viva a diferença. Eu fico de saco cheio também. De saco cheio. A gente teve uma palestra no passado, que, olha, eu vou te falar, viu? Quase todo mundo saiu da palestra, porque é só papo furado. Eu não sei se é esse o caso aí na sua cidade, mas eu vi poucas vezes coisa diferente nos municípios. Eu tenho a convicção de que, posso estar errado, de que, na verdade, são esses. E aí tem que fugir mesmo, porque aí, me desculpa, é todo ano a mesma formação, todo ano. É uma coisa impressionante. Todo ano alguém vai lá e fala, olha, gente, Salamanca aqui, ó, João Tiente falou assim, ok, a convenção falou, tá ok, então todos têm que respeitar as diferenças, respeitar cada um, saber que cada um é individual. Isso não leva a lugar nenhum. Então, me parece que é isso que deve acontecer na sociedade. Marisa, a escola particular pode limitar a quantidade de alunos com deficiência matriculados? Não, não pode, proibido. Inclusive, não só é vedado administrativamente, como é crime. Então, se ele não aceitar a matrícula, crime. Eu acho que a gente tem que começar a denunciar, começar a botar as coisas para frente, porque às vezes a gente acaba deixando, e a gente acaba reforçando esses comportamentos de preconceito. Luciano, nessa quarta-feira está votado um projeto de lei que autoriza a redenção das crianças no CMEI. O que você acha? Eu acho que não precisa de projeto de lei. Isso aí talvez falta de compreensão do direito por parte das escolas. Algum diretor a prefeitura, o diretor deve ficar falando que não pode, e aí assusta as pessoas, e aí o projeto de lei vem para as pessoas se tranquilizarem, mas não precisa de projeto de lei. Você precisa vir mais vezes a Rio das Ostras, Macaé, longe, hein? Nossa Senhora, mas quem sabe? Mas esse ano, 2019, eu vou uma vez aí. Darlene, as prefeituras não investem nas capacitações. Acredito que 90% dos profissionais não conhecem o FIBMEP, e os que têm interesse não recebem incentivo para aprender. 99%, eu diria, Darlene. É crime esse absurdo, exatamente, é crime. Então, isso quer dizer, crime quer dizer que está tipificado na lei. Lembra que eu falei que as lições de direito lá no começo. Gostaria de saber mais sobre esses critérios de avaliação também.
sobre cursos fortes e técnicos, concordo, e nós, professores de nossa cidade, temos projetos sobre capacitação específica. Que bom suas orientações. Que bom, Liane, são raros esses casos. Então, a avaliação é assim, ó, eu tenho que ter meta para aquela criança. E a meta é individualizada, ela não é para todas. Então, cada criança tem uma meta para ela. Então, eu preciso chegar ali. Quando é que eu vou deixá-la mais um ano? Quando for favorável para ela. Daí eu tenho que analisar. Eu já falei, mas vou repor aqui. Relação idade-série, eu não posso nunca colocar de uma maneira muito distante da relação idade-série. Tem que ter uma razoabilidade. Não precisa ser exatamente a mesma idade, mas tem que ter uma razoabilidade. Eu tenho que analisar a maturação dessa criança, se ela está madura o suficiente. Se ela não tiver, também não basta eu reter e esperar. Eu tenho que ensiná-la. A maturação é um processo, ela decorre também de um processo de ensino. Então, eu tenho que ter um plano ali. E eu tenho que analisar os vínculos sociais, se eles são fortes ou se eles são fracos. Se eles são fracos, aí favorece, aí eu reter um pouco mais. Mas se eles são fortes, aí eu não vou reter. Eu vou pegar o carregador do notebook, um minuto. Peraí, tá. Foi, já está carregando aqui. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Pois é, acompanhante é muito necessário para os resultados das crianças na inclusão escolar. Então, mas as prefeituras, muitas delas, têm muita dificuldade de colocar. Muita dificuldade, não. Não querem colocar, essa é a realidade. Olho aqui, em Rio das Ostras, fazem capacitação continuada oferecida por professores da sala de recursos que não têm, de fato, esse conhecimento sobre o assunto. Pois é, aí não adianta, né? Precisa resolver isso. Nas creches, aqui, Ubatuba, uma criança foi encaminhada para diagnóstico, e quando a mãe conseguiu, a creche pediu para a mãe tirar, alegando que a criança estava sofrendo. Isso é passivo de processo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, é criminal, né? Então, na creche é onde deveria ter maior atenção para a criança, porque é onde mais funciona a intervenção. Mas, de modo geral, as prefeituras não fazem nada na creche. Precisa cobrar muito isso. Tem, inclusive, a normatização, pelo menos no estado de São Paulo, deixando muito claro isso. E a revisão da Política Nacional de Educação Especial, que eu já fiz uma live aqui discutindo essa revisão, insiste muito na intervenção precoce. Insiste muito, e eu acho muito acertado isso. Precisamos insistir muito na intervenção precoce. Então, a creche tem que ser caprichada mesmo. A Jamília, aguardando ansiosa, nós que somos mães e profissionais sofremos com a inclusão aqui na região. Esse ano, para mim, foi um caos. Você acompanha de perto o sofrimento da vida. Está falando com a Mariane. Liliane, as instituições poderiam dar um bom desconto para os professores. Luciano, faça uma campanha. Então, o problema é que isso não vai resolver. O que se resolve é a prefeitura começar a gastar o dinheiro certo. Gente, ano passado, eu fui recepcionado por um mágico. Vê se eu tenho 8 anos. Entende? É isso. E você acha que foi barato aquilo? Não foi barato, foi caríssimo. E todas as coisas são assim, a gente precisa mudar essa cultura. Nós só mudamos essa cultura com a intervenção política, daqui 2 anos tem eleição. Nós, pais e profissionais, precisamos estar organizados e dizer o que nós queremos. Porque, em geral, os pais de pessoas com autismo não sabem exatamente o que eles querem. A gente precisa saber exatamente o que eles querem. O Naté escreveu um projeto para inclusão, para a gente ter uma inclusão do padrão dos Estados Unidos. Tem que pegar um projeto, aquele ou outro semelhante, que vocês escolherem, e dizer, é isso que nós queremos, assina uma carta aqui. Então, nós vamos fechar com esse prefeito, ou não vamos, ou vamos legitimação aos prefeitos que assinarem, não sei, né? Mas tem um projeto escrito, técnico, de graça, só pegar, imprimir e cobrar dos prefeitos, é só mandar executar, né? A gente tem muita resistência, muito mais dos profissionais do que dos políticos. É nos políticos que a gente tem que ir. Andréia, fiz uma palestra junto da professora da Unicamp, e a coisa foi feia, blá, 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 que basta a atitude do professor, já deu o que tinha que dar. E quando eu falei de aba, quando eu falei que tínhamos que olhar para a Constituição, quase apanhei. Exatamente isso. É só se você tiver o coração bom, resolve já a aprendizagem. A gente precisava, inclusive, começar a ter outro tipo de pesquisador. Então, pais, profissionais, vão começar a fazer mestrado aí, vão começar a prestigiar, fazer estudo experimental,
estudo prático, um delineamento experimental. Vamos fazer pesquisa. Vamos pressionar esse campo de pesquisa aí também. Diana, vejo muito preconceito por parte das gestoras, diretoras com APA, infelizmente. É falta de conhecimento mesmo, né? A mim parece que é falta de conhecimento, Diana. André, além de que acho que a convenção que eles leem não é mesmo que eu leio. É precisamente isso. Olha, por exemplo, eles falam, o pessoal da inclusão total, fala que a convenção veda a sala especial. A convenção não é brasileira, um monte de país assinou, né? Nova York. Nenhum país do mundo acabou com a sala especial, só o Brasil. Só eles que leram de cabeça para baixo, infelizmente. O problema é a pseudociência na universidade que legitima um discurso de inclusão que é errado tecnicamente. Tecnicamente errado. Esse é o problema. Concordo somente com a política que conseguimos mudanças. Exatamente, Diana. Flávia. Não sou professora da sala de recursos. Vejo que as prefeituras não investem em formação docente. Busco formação continuada e o investimento vem do meu próprio bolso e de estudos. Te conheci através de uma mãe e aprendo muito com essas discussões. Que bom, Flávio. Eu também, como professor, quando eu me interessei por inclusão, tudo eu que pago, porque a prefeitura não ajuda, né? Não oferece. Mariane, falou tudo. Ontem, na extensão do CONARO, que estamos mobilizando, eu sou a favor do seu projeto. Sim, é no setor de inclusão que encontramos resistência, exatamente. Sandra, eu vou te passar, eu vou colocar aqui na discussão, depois do projeto aqui. Mas é aquele que até o vídeo, tem até o vídeo do Alisson Mota, que fez um vídeo apoiando. Mas eu passo aqui. Você não acha que a retenção de um aluno bem entrosado com a turma não pode causar o transtorno do espectro social dele? Pode, eu falei disso aqui. Inclusive, tem que analisar os vínculos sociais. Se os vínculos forem fortes, isso pode trazer vários prejuízos. A gente manteria a criança, mesmo que ela não tenha o pleno desenvolvimento, e capricharia no reforço. Daria um gás aqui no reforço se os vínculos sociais forem fortes. Exatamente. Roberto Tafarella, mas eu já dei palestras para os professores de educação especial sobre aba, e muitos torcem o nariz e acham que ficarão igual ao ratinho do Skinner. Olha, Roberta, de um modo geral, a minha experiência é muito favorável com as professoras, viu? Eu sinto que quando você enfatiza os aspectos práticos, eles gostam. Tem alguma resistência, mas quando você mostra que funciona, eles gostam. Eu acho que é só uma questão da gente mostrar a eficácia. Então, eu vejo muitos casos assim, de gente que tem resistência, e aí, por exemplo, entra um profissional novo, as pessoas têm resistência, eu falo assim, só espera. Você vai ver o tanto que aquelas crianças vão avançar. Aí todo mundo começa a falar, que isso, esse negócio funciona. Não é possível, esse negócio funciona. Então eu vou querer. Aí a realidade vence o preconceito. A realidade, o impacto real desse desenvolvimento acaba vencendo essas resistências. Estou querendo tirar as crianças das escolas regulares para colocar numa escola só com crianças especiais. O que você acha? Rose, eu vou fazer uma outra live só sobre educação especial, semana que vem, tá bom? E aí a gente volta a falar sobre isso. Eu acho que é um tema bem importante também. A Diana tem a mesma impressão. Parece que estamos lendo convenções diferentes. A Diana, para quem não sabe, é mãe e advogada. Então, acho que tem essa visão do direito que eu acho que é bem legal. Marília Emília, Luciano, trabalho com atendimento pedagógico domiciliar na Prefeitura de Santos. Uma excelente iniciativa, realmente. Uma vez, uma professora da sala de AE afirmou que não enxergava esses atendimentos como inclusão, pois para ela a inclusão é o aluno dentro da escola. Discordo totalmente, pois esses alunos não têm condições de frequentar a escola devido às suas condições. Creio que há uma ausência de informação para esses professores, pois a lei é clara. O atendimento pedagógico domiciliar possibilita, sim, a inclusão, mesmo que distante dos muros escolares. É que eu acho que a questão aí é do conceito de inclusão, né? Ou seja, talvez não seja inclusão no sentido que ela não está na escola. A inclusão é a inclusão dela na escola. Mas, possivelmente, é o melhor para aquela criança. Quer dizer, a gente não pode achar que inclusão é o melhor para todas. Por que a gente acha isso? Qual é o resultado do experimento? Qual é a pesquisa que demonstra isso? Nenhuma, é só discurso. O discurso não é o suficiente para legitimar. Então, a gente precisava dar uma olhada nos estudos experimentais. Os estudos mostram o seguinte, claramente, a maioria se beneficia da inclusão, mas tem uma parte que não se beneficia da inclusão. E aí eu querer pegar essa pessoa que não se beneficia e colocar na inclusão só porque eu quero, isso é um absurdo. Isso é uma violação de direitos humanos, né? Mas eu vou discutir isso na outra live sobre educação especial, me empolga com esse tema aqui. Meu filho está em escola especial, quem está falando isso é a Liliane. Então, Liliane, eu vou discutir esse assunto, que eu acho que é um assunto bem importante.
Rosemary, trabalho com aba até com criança neurotípica. Sucesso. Eu também. Eu sou professor de sala de aula do ensino regular. Toda a minha aula é organizada em torno de aba, com aba. Essa é a minha ferramenta. E com todos os alunos. E funciona muito bem. André, eu sabia que você era advogada. Acho que eu vi na outra live. Eu acho que é muito importante a gente fazer, inclusive, essa intersecção entre direito e educação especial. Inclusive, para desbancar esse pessoal aí. E esse pessoal do MP que não sabe nada de educação, a gente precisava buscar interlocução com eles para eles ter um outro olhar. Quando o MP deu uma instrução lá para uma recomendação para não aprovar a lei a revisão da Política Nacional de Educação Especial, falou para ouvir as pessoas com deficiência e os acadêmicos, não falou para ouvir os pais, não falou para ouvir os professores. Então, a gente precisa ocupar esse espaço, né? A gente precisava, na verdade, de uma federação de movimento pro-autista. É isso que a gente não tem. Nos Estados Unidos tem o Autism Speaks, então eles falam, é um terremoto. Aqui não, aqui cada um, 300 mil entidades, cada um fala uma coisa diferente, a gente não avança. Acho que esse é um problema. O Sam, como lidar com um aluno que falta muito e assim não consegue avançar no seu desenvolvimento? Precisamos descobrir por que ele está faltando muito. Né? E aí a gente trabalhar com isso. Provavelmente tem vários motivos. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que o menino tinha muitos problemas gastrointestinais. Aí tem que oferecer o tratamento, é uma questão de saúde. Agora, muitas vezes, a criança tem um comportamento muito inadequado, tanto para ir para a escola quanto na própria escola, e acaba ficando impossível dele frequentar a escola. Daí, essas mesmas regras valem. Por exemplo, ele faltou muito. Eu repito, eu retenho ou eu promovo? Porque o conselho tem esse poder. Depende dessas três coisas. Depende da relação idade série, depende da maturação e depende dos vínculos sociais que ele tem com o restante dos alunos. Simone, live de educação especial, imperdível. Espero que não percam mesmo, porque esse é o tema que eu gosto muito, muito mesmo. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui, que conseguiu alfabetizar aluno grave. Então, nós temos casos de muito sucesso. Quando a gente faz as coisas certinho, a gente pode ter muito sucesso, gente. Nesse livro aqui, a Camila Gomes, ela esclarece uma coisa importante. Nem todas as pessoas com autismo hoje a gente consegue alfabetizar. Mas uma boa parte a gente consegue. Então, mas utilizando metodologias específicas, o trabalho técnico ali para poder conquistar, para chegar lá. E aí a gente precisa aprender essas metodologias, né? Precisa ter o suporte, a estrutura adequada. É um conjunto de processos, né? Mas, o que eu acho importante? Não precisa gastar rios de dinheiro. É só utilizar conhecimento produzido pela universidade pública brasileira. É dinheiro público, é o imposto nosso que está sendo gasto lá. Então, pega aquele conhecimento lá que é do povo e utiliza. Não vamos ficar só no discurso, que o discurso não vai resolver. Ouça os professores, ouça os pais. Né? A gente precisa fazer esse recado chegar nos dirigentes. Qual a sua opinião quando a família quer contratar um mediador para o trabalho na escola e o atendimento auxiliar para a aplicação do ABA, dando continuidade na escola? Marlene, o certo seria a escola contratar, certo? Mas, se essa família tiver dinheiro, eu não vejo nenhum problema. Eu até falei aqui, acho que na outra live, que o Romário fez um projeto de lei suplementar em que ele prevê isso. A escola continua tendo que pagar, mas se os pais quiserem, eles podem colocar. Só que aí o projeto ainda não foi para frente, o Capiberibe, que era o relator, acho que passa para outro relator agora, acho que o Capiberibe foi eleito governador lá, não sei. Eu acho que agora passa para outro relator para poder dar prosseguimento desse projeto. Eu acho que é importante. Em Vinhedo, quem sabe eu não vou ir para Vinhedo, quem sabe. Pessoal, é isso aí. Já temos 1 hora de live, acho que foram muitas perguntas, conversa bem legal. Eu espero ter colocado aqui uma posição clara para vocês do que eu acredito em relação à inclusão, em relação à retenção. Acho que é possível, né? É possível reter, mas o nosso foco sempre tem que ser aquela própria criança. A gente tem que deixar de lado alguns vícios e começar a adotar processos técnicos de definição de currículo, de avaliação. E, é claro, que isso não se faz sozinho, simplesmente com voluntarismo. A gente precisa do apoio das escolas particulares, das prefeituras. E quem é pai aí tem que fazer a pressão para que esses processos sejam cumpridos. Promoção. As crianças têm direito a um currículo adaptado, ou seja, um planejamento dentro das suas especificidades.
a retenção apenas com muita análise se eu trouxer benefício. Valquíria, perfeito, exatamente o que eu penso. Só se trouxer benefício, com muita análise, e a análise tem que considerar esses 3 tópicos que eu pronunciei aqui. Muito obrigado a todos, obrigado por me ouvirem, por domingão à noite, vocês aqui, participando de uma live, valeu, e até a próxima.